O programa que você vai assistir agora é uma produção independente de responsabilidade de seus idealizadores e produtores. Uniformação, a construção diária de seu conhecimento. Está no ar o programa Uniformação. E na pauta de hoje, um debate sobre a campanha nacional de conciliação. Não saia daí, Uniformação volta já. Segundo processo seletivo Unifor, dia 12 de dezembro. Escolha o seu curso: Biblioteconomia, Ciências Biológicas, Enfermagem, Medicina Veterinária, Química, Serviço Social. O Unifor oferece mais benefícios para você: Bolsa Social, Bolsa Licenciatura, Projeto Amigos do Bairro, IES. Venha estudar em uma das melhores instituições do Brasil de acordo com o MEC. Inscrições até 11 de dezembro. Informações 0800 283 0494. Uniformação está de volta. Estamos recebendo aqui em nossos estúdios a visita de 4 convidados. Doutora Graça Maria Borges de Freitas, juíza titular da Vara do Trabalho de Formiga. Doutor Anselmo Bosco dos Santos, juiz auxiliar da Vara do Trabalho de Formiga. O advogado e professor da ESA, OAB-MG, Dr. Davidson Malaco Ferreira. E o desembargador corregedor do TRT, da Terceira Região, Dr. Luiz Otávio Linhares Renault. Obrigada a todos pela presença. Bem, esta é a Semana Nacional de Conciliação e nós convidamos toda a comunidade, advogados e que possam participar disso para juntar-se a nós e participar como um instrumento de pacificação social. Então, pessoas interessadas que tenham ação na Justiça podem comparecer na vara. Estamos eu e Anselmo, além de fazer as audiências de plantão, esperando a participação de vocês que queiram conciliar durante essa semana. Tentar trazer para a população esse acesso ao judiciário, como a doutora Graça já pontuou, principalmente nessa semana, mas que durante o ano todo, na Justiça do Trabalho, a tônica conciliatória sempre foi muito forte. Então, não apenas na Semana da Conciliação. Mas o mais importante nesse momento, eu acho que talvez fosse esclarecer quais os conceitos, né, o que se pretende com essa conciliação. Né? E é isso que eu acho que hoje nós vamos tentar discutir aqui. Dr. Davidson. Tudo bem, eu queria registrar aqui em nome da OAB e pedir também a colaboração da advocacia, dos advogados, em dar mais ensejo e dar mais propósito concreto a essa pacificação social feita através da conciliação. O advogado, através do contato com o seu cliente, tem um papel imprescindível para que nós possamos atingir metas, objetivos de pacificação, de paz social do conflito e, essencialmente, distribuir justiça social, que esse é um papel também não só do juiz, mas também da advocacia brasileira e mineira. Dr. Luiz Otávio. Então, eu agradeço a oportunidade e espero que o debate aqui possa aproximar o cidadão ainda mais com a Justiça do Trabalho. Doutora Graça, como, quando e por que nasceu essa iniciativa? Bem, essa iniciativa da Campanha Nacional de Conciliação, ela é do CNJ e tem 6 anos, estamos na 6ª Semana Nacional de Conciliação, e veio trazer para todo o Judiciário Nacional uma tônica que já era da Justiça do Trabalho, como o Anselmo já falou aqui. A resolução por meio de um conflito, de uma discussão negociada dos processos, o que garante a participação das partes como partícipe da solução do conflito. Então, o CNJ visa estender para todo o judiciário uma prática que já era muito comum na Justiça do Trabalho para a solução de conflitos. Doutor Anselmo, quem tem direito de participar? Como são os procedimentos para oficializar os possíveis acordos? Bom, todas as partes envolvidas no processo têm direito de participar por si ou acompanhados de advogado, porque na Justiça do Trabalho é facultado a postulação em causa própria, não há necessidade do advogado. O procedimento para se formalizar esse acordo, costumam utilizar a expressão chancela judicial. Evidente que esse acordo tem que ser submetido ao crivo do judiciário. Por quê? Porque se a vontade das partes fosse soberana, como durante algum tempo se pontuou, não haveria necessidade do judiciário para esse tipo de situação. Bastaria
os acordos extrajudiciais, né? Houve, né, é bom registrar, uma tentativa de desafogamento das justiças especial do trabalho com a criação das comissões de conciliação prévia, mas infelizmente a comunidade jurídica não teve a aceitação que deveria ter e não teve a compreensão da importância das comissões, que acabaram desaguando em leads, em soluções que não eram satisfatórias do ponto de vista das próprias partes e do ponto de vista da efetivação da justiça. Mas, finalizando, atualmente a maioria dos conflitos são levados ao judiciário e precisa da homologação judicial. Certo. Doutor Luiz Otávio, como o senhor vê a atuação dos juízes aqui da Vara do Trabalho de Formiga, da nossa comunidade, em relação ao trabalho de conciliação? Eu estive recentemente, salvo engano, há cerca de pouco mais de um mês, realizando a correição ordinária aqui na Vara de Formiga. E eu pude constatar, e os números já diziam isso, que é a Vara do Trabalho com maior movimento processual no estado de Minas Gerais. E também pude constatar, para a satisfação do nosso tribunal, que a dedicação da juíza titular, doutora Graça, e também do juiz auxiliar, doutor Anselmo, tem essa atuação, eu até diria assim, de corpo e alma de cada um deles, permitiu que os prazos ainda não estivessem muito dilatados. O índice de conciliação, ele é mais ou menos homogêneo em todas as varas do nosso estado. Esse índice varia de 40% a 50%. Na Vara de Trabalho de Formiga, o dado que eu posso trazer mais recente já envolve a Semana da Conciliação, que iniciou-se ontem, no dia 29, e aqui na Vara de Formiga foram realizadas foram designadas 30 audiências de conciliação, houve a realização de 26, o total de acordos homologados foi de 12, num valor de R$ 34.210, com recolhimento previdenciário em torno de R$ 1.400 e também para imposto de renda de R$ 1.200. Então, é um percentual que eu considero dentro da média e que se reforça na medida em que nós devemos considerar que nessa Semana da Conciliação há uma designação do número maior de audiências para se tentar a realização da conciliação. Então, eu vejo com muita simpatia, com muita dedicação, o trabalho desenvolvido pelos dois magistrados, a magistrada doutora Graça e o magistrado doutor Anselmo, que têm se empenhado diuturnamente para ter um bom êxito na solução amigável. É apenas uma das formas de solução do conflito, é aquela que as partes constroem a solução. O juiz apenas verifica a legalidade do conteúdo deste acordo para homologá-lo ou não, mas quem constrói a decisão são as partes. Então, do ponto de vista até de pacificação social, a conciliação é a melhor forma de solução dos litígios. Não saia daí, o Uniformação volta já. Segundo processo seletivo Unifor, dia 12 de dezembro. Escolha o seu curso: Biblioteconomia, Ciências Biológicas, Enfermagem, Medicina Veterinária, Química, Serviço Social. O Unifor oferece mais benefícios para você: Bolsa Social, Bolsa Licenciatura, Projeto Amigos do Bairro, IES. Venha estudar em uma das melhores instituições do Brasil de acordo com o MEC. Inscrições até 11 de dezembro. Informações 0800 283 0494. Orientações posturais para gestantes. A gestante, ao dormir, deve deitar preferencialmente para o lado esquerdo, usando o travesseiro para apoio de cabeça e outro entre as pernas. Ao levantar, a gestante deve usar o apoio do cotovelo e jogar as pernas para fora da cama. Para sentar, a gestante deve usar uma cadeira com apoio para as costas e apoio para os braços, e apoiar bem os pés ao chão. Essas são algumas orientações para evitar dores na coluna.
informação está de volta. Dr. Davidson, existem restrições para a participação na conciliação e é necessária a presença de um advogado? Bom, como já foi dito pelo Dr. Anselmo, né, a Justiça do Trabalho e o processo do trabalho, ele prima ainda pelo ius postulante a possibilidade de se postular sem a presença do advogado. Nesse caso específico, né, a conciliação ela é aberta a todas as demandas que podem ser objeto de uma composição das partes. Com relação à necessidade do acompanhamento do advogado, acho que é prudente o acompanhamento do advogado nas conciliações, porque a área trabalhista, né, ela labora com parcelas de indisponibilidade, parcelas em que o trabalhador efetivamente não pode renunciar, não pode abrir mão. E dentro desse espírito de composição, é importante a participação do advogado para que fique às claras e fique realmente, se chegue a esse fim almejado de pacificação social correta, coerente com relação às parcelas trabalhistas que estão sendo distribuídas para as partes. Então, há uma necessidade, digamos, muito mais com uma característica de prudência e até uma prudência, diria, constitucional pelos nossos primados do Estado Democrático de Direito, da participação do advogado para que a parte possa se sentir mais segura no objeto dessa conciliação. Então, o advogado vai fazer esse link de comunicação entre a proposta de homologação do judiciário e a proposta dos próprios clientes, dos próprios demandistas na Justiça do Trabalho. Dr. Luiz Otávio, de acordo com informações, somente no primeiro dia da Semana de Conciliação, no Amazonas, foram registrados mais de 750 acordos. Em Minas, pode-se ter uma ideia do número alcançado? Nós já temos a totalização dos números de ontem, que foi aquele relacionado com a abertura da Semana da Conciliação em todo o estado de Minas Gerais, nas 137 varas do trabalho, além dos 3 postos que nós já temos instalados. Inclusive, haverá um posto que deverá ser instalado brevemente aqui no município de Piuí para desafogar a vara do trabalho de Formiga, que é a que tem maior movimento processual no estado de Minas Gerais. De acordo com esses dados, em Minas Gerais, na Justiça do Trabalho, ontem foram designadas 1.967 audiências, das quais foram realizadas 1.667. Dentre esse número, nós tivemos o percentual de 40% de acordos homologados, o que corresponde a 784 acordos. O número de pessoas atendidas também é um número bastante expressivo, o que mostra o quanto a Justiça do Trabalho está próxima da população. Como já foi mencionado aqui, eu gosto de destacar que a Justiça do Trabalho nasceu em 1937, depois já com a consolidação das leis do trabalho em 1943, próxima do cidadão e pautando-se pela conciliação. Nós já nascemos conciliadores. A Justiça do Trabalho, o processo do trabalho é essencialmente voltado para a tentativa de conciliação, embora não seja a única solução. Então, nós atendemos 1.759 pessoas ontem. Quer dizer, os nossos juízes do trabalho, espalhados por essas varas, atenderam um número expressivo de quase 1.800 pessoas. O valor total do acordo, isso eu acho muito significativo, porque demonstra também o quanto a Justiça do Trabalho distribui riquezas. R$ 4.254.197, além do recolhimento para a Previdência Social, que embora não seja o nosso foco, porque a Justiça do Trabalho foi criada para resolver os conflitos entre os empregados e os empregadores, com uma legislação nitidamente intuitiva, para tutelar o hipossuficiente e, portanto, preocupado nessa distribuição de riqueza. Embora não seja o nosso foco de recolhimento previdenciário, que é uma competência nossa residual, pela qual nós lutamos e ainda continuamos a lutar, porque queremos que o empregado também se beneficie desse recolhimento previdenciário, nós recolhemos ontem R$ 170 mil. E a título de imposto de renda, sem termos competência para executar,
nós cobramos, e se a empresa quiser, ela efetua o depósito e o pagamento, nós recolhemos R$148 mil, o que demonstra não só o sucesso da Semana da Conciliação, mas também deixa evidente que a Justiça do Trabalho é aquela justiça de portas abertas, a justiça de múltiplas portas, que quer que o cidadão entre, ingresse pode até, como mencionou o nosso advogado, Dr. Davidson Malaco, que é professor, meu colega na PUC Minas, se a parte preferir, ela vai ter assistência de um advogado, que é importantíssimo, de acordo com a complexidade da lide. Mas, se quiser, ele tem o ius postulandi. Ele vai ingressar, ele não vai ter nenhuma despesa, e com os juízes proativos a respeito do qual a nossa ilustre convidada, a doutora Graça e o doutor Anselmo, podem falar, com o juiz proativo, hoje nós já não temos mais essa preocupação do reclamante não ser tão bem atendido quanto ele deveria ser. Então, eu considero que esse percentual, que chegou ontem ao índice de 40%, ele é muito expressivo para a 6ª Semana da Conciliação. Uniformação volta já, não saia daí. Segundo processo seletivo Unifor, dia 12 de dezembro. Escolha o seu curso: Biblioteconomia, Ciências Biológicas, Enfermagem, Medicina Veterinária, Química, Serviço Social. O Unifor oferece mais benefícios para você: Bolsa Social, Bolsa Licenciatura, Projeto Amigos do Bairro, IES. Venha estudar em uma das melhores instituições do Brasil, de acordo com o MEC. Inscrições até 11 de dezembro. Informações 0800 283 0494. Orientações posturais para gestantes. A gestante, ao dormir, deve deitar preferencialmente para o lado esquerdo, usando o travesseiro para apoio de cabeça e outro entre as pernas. Ao levantar, a gestante deve usar o apoio do cotovelo e jogar as pernas para fora da cama. Para sentar, a gestante deve usar uma cadeira com apoio para as costas e apoio para os braços, e apoiar bem os pés ao chão. Essas são algumas orientações para evitar dores na coluna. Uniformação está de volta. Doutor Anselmo, quais os casos mais comuns, os mais difíceis, e se geralmente eles são resolvidos? A maioria das ações, se formos delinear pelos objetos, diz respeito a descumprimento de pagamento de verbas rescisórias e trabalho extraordinário, né? As famosas horas extras. E esses casos eu tenho como de mais fácil conciliação, porque envolve, muito embora possam estar indiretamente ligados a questões de ordem pública, mas diz respeito a direitos disponíveis, que são as próprias verbas rescisórias e o cumprimento de obrigações de fazer, como entregar as guias para levantamento do fundo de garantia e, quando for o caso, do recebimento de seguro-desemprego. Os casos que eu reputo mais difíceis em termos de conciliação são as questões que envolvem a reintegração ao trabalho por causa do desgaste que pode ocorrer, né? Infelizmente, nós não temos ainda uma cultura que permite lidar com bons olhos aquele que aciona o empregador judicialmente. E com mais difíceis ainda eu reputo as ações acidentárias, porque essas muitas vezes lidam com a morte do trabalhador ou com a sua incapacidade. E, muito embora seja possível fazer conciliações, estipular valores em bases razoáveis, normalmente, por se tratar de causas de valor mais alto, são mais difíceis a conciliação. Até porque, na maioria das vezes, o empregador não quer reconhecer que houve culpa em relação a um acidente de trabalho, porque as implicações, não só no pagamento de verbas para o empregado, mas a repercussão previdenciária e mesmo de penalidades frente ao Ministério do Trabalho é muito grande.
Então, essas eu entendo que são as mais difíceis. Mas isso não quer dizer que esses casos não sejam resolvidos. Embora não muito comuns, é possível, mesmo nesses casos mais difíceis, a resolução do conflito. Com relação a essas causas mais corriqueiras, que envolvem pagamento de verbas rescisórias, é comum a celebração de acordo e o seu descumprimento. Mas há mecanismos, como a aplicação de multas e a execução imediata, que abrevia uma possível execução de uma sentença condenatória, né, que faz com que não seja vantajoso financeiramente o descumprimento do acordo. Dr. Davidson, o senhor considera que pode ser comparada essa iniciativa com a mesma importância da tarefa de expedições de sentenças, distribuições de processos? A própria natureza jurídica da conciliação é de uma sentença, né, de uma decisão que homologa e que, na verdade, ratifica a construção da sentença feita pelas partes, né? Quer dizer, uma sentença homologatória, ela acaba sendo a ratificação da vontade de autor, de réu, de juízo e de advogado. Então, eu acho que essa realmente é uma perspectiva muito importante para o processo de pacificação social. Porque nesse caso específico, né, o juízo ele não decide ao seu livre convencimento, ele decide de acordo com a vontade que está sendo construída pelas partes. E não há dúvida nenhuma que essa é uma grande vantagem da própria conciliação. E apenas ratificando o doutor Renaud disse, essas conciliações, onde há essa distribuição de renda, é um dos objetivos almejados pelo direito material trabalhista, né? Me lembro da função que o professor Maurício Godinho chama de civilizatória e democrática, né? Que é a inclusão social, que é a distribuição de riqueza daqueles que são despossuídos de qualquer renda, e isso é muito importante dentro do processo conciliatório. Quer dizer, você devolver, e devolve-se até mesmo ao próprio mercado, né? Porque você acaba devolvendo para a subsistência e também para as atividades privadas daquele empregado que revê os seus direitos na Justiça do Trabalho. Então não há dúvida que o processo conciliatório acaba atingindo esse fim e essencialmente trazendo a efetividade do direito material. Muitos acham que não, mas ao meu ver nós temos um grande ganho com a conciliação, que é a efetividade do direito material e a própria desvantagem de não cumprir as obrigações trabalhistas, né? Aquele empregador que não prima pelo cumprimento, ele acaba se vendo enfraquecido em seu anseio quando há uma conciliação, e me parece esse ser também um objetivo proposto, né, nessa semana de conciliação, que haja essa distribuição efetiva de renda. Passaremos agora para as considerações finais, agradecendo desde já a todos pela presença, pela disponibilidade, né, de estarem aqui conosco no programa Uniformação, estarem ministrando palestras aqui no Unifor para os nossos acadêmicos. E eu passo agora a palavra para as considerações finais. Doutora Graça. Bem, eu agradeço a oportunidade, me coloco à disposição da Unifor sempre que for necessário, aos alunos que queiram assistir às audiências de conciliação e todas as outras. As audiências da Justiça do Trabalho são públicas, vocês podem aprender assistindo na prática. A participação tanto das partes como dos advogados é fundamental, e eu só ressalto que quando a parte tem advogado, o advogado pode fazer audiência de conciliação sozinho. Verdade. O que não acontece o contrário. Se a parte, se ela está sem advogado, ela pode conciliar sozinha. Se ela tem advogado, a presença do seu advogado é fundamental. E para o advogado conciliar, ele tem que ter poderes especiais da parte para exercer essa tarefa no seu nome. Doutor Anselmo. Trazer para perto da população essa ideia de conciliação e de que a Justiça do Trabalho está aberta, né, para a solução desses conflitos, e não é o que muitos já disseram, né, o encastelamento do judiciário, ao contrário, né, essa iniciativa, inclusive, de trazer para a faculdade essa discussão sobre conciliação, é justamente, como disse o doutor Renaud, vamos à rua, né, não vamos para dentro dos tribunais, vamos à rua. Doutor Luiz Otávio. Eu quero agradecer a Unifor, através do programa Uniformação, produzido
profissionais tão competentes, a advogada, a professora Maria Raquel, polivalente, porque além de professora de prática civil, de sociologia jurídica, também é orientadora do Núcleo de Práticas Jurídicas. A 6ª Semana da Conciliação, ela vai ser um sucesso, como foram as anteriores, e este ano, pelo menos por parte do Tribunal Regional do Trabalho, houve essa preocupação. Ao invés de nós fazermos uma 6ª semana dentro dos tribunais, nós estamos trazendo para a rua, para a população, esse contato com a coletividade, com os estudantes, com os professores. Eu quero aproveitar a oportunidade de passar às mãos da senhora, como professora universitária, um livreto que foi feito, Advocacia, elaborado pela Escola Superior de Advocacia e pela Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho, e que tem como título Por um Acesso Material à Justiça, demonstrando exatamente a importância que nós devemos dar, e peço à senhora que divulgue isso entre os alunos. Quero salientar que está hospedada no site do TRT e me parece que também da ESA, da Escola Superior da Advocacia, e foi uma proposta da qual a doutora Graça, que é professora, já foi coordenadora da Escola Judicial do Tribunal, também aderiu. Pela primeira vez se houve a preocupação, se teve a preocupação de que a conciliação ela não é realizada apenas pelo juiz. Nós precisávamos da proximidade, da aproximação com os advogados. E isso foi conseguido através desse livreto, que de uma maneira bem acessível para os alunos, inclusive, aqueles que vão se formar, os jovens estudantes, que eu espero também participem das atividades da 6ª Semana da Conciliação. Eles possam crescer dentro dessa cultura jurídica, que a solução do processo pode se dar de várias formas. E uma delas, que é uma construção do Estado Democrático de Direito, é através da conciliação. Nós temos outras formas de solução, que serão através da prolação da sentença, mas que nem sempre vai agradar tanto ou aproximar tanto as partes para uma solução que elas próprias buscaram. Então eu quero agradecer, quero cumprimentar a Unifor pela beleza desse campus, dizer que é o melhor investimento que realmente o nosso país pode fazer. É nos jovens, é na educação, é no ensino, é no debate. E é na academia que nós temos que debater essas questões. Nós temos que discutir todos os problemas do judiciário, todos os problemas do direito também com os jovens dentro da universidade. Então, eu, em nome do Tribunal Regional do Trabalho, quero agradecer a senhora e a Unifor por essa oportunidade. Muito obrigado. Obrigada. Dr. Davidson. Bom, eu queria também aqui registrar minha satisfação, minha honra de participar aqui desse programa, parabenizar a Unifor pela iniciativa, por essa estrutura que realmente conheci agora e fiquei encantado realmente com essa estrutura e, na verdade, clamar e chamar todos os advogados para que nós possamos efetivamente cumprir o nosso papel. Cumprir esse papel que está registrado nesse livreto, que é um livreto muito importante para a nossa efetividade de direito material trabalhista, e chamar todos os advogados a essa conscientização, e não só uma conscientização, mas a responsabilidade que temos tão grande hoje de trazer e de dar um exemplo maior para o Brasil, para todos os segmentos do Poder Judiciário, de que efetivamente a conciliação trabalhista, que tanto era vista como uma pecha negativa, que agora, graças ao trabalho do tribunal, ao trabalho dos advogados, daqueles que participam e se preocupam com o processo, hoje é um grande instrumento de pacificação social. Já era antes, mas agora com maiores riquezas. E eu acho que o Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região disse que a conciliação é a nossa praia, invocando o estado do Rio de Janeiro, as praias do Rio de Janeiro. E diria que a conciliação no nosso estado de Minas Gerais são as nossas montanhas, são e devem ser realmente essas grandes montanhas e esse grande apego à conciliação que deve registrar e deve primar pela nossa capacitação profissional e pelo nosso também, pela nossa concretude profissional. Quer dizer, a atuação do advogado tem que ser efetivamente pela conscientização da conciliação através de seus clientes. E que nós cheguemos
a sala de audiência, como é uma proposta aqui também do livreto, desarmados, né, e desapegados de qualquer conotação negativa que faz parte da relação entre empregado e empregador. E que nós possamos dar esse exemplo positivo e que os alunos que hoje, né, podem assistir, os profissionais que podem assistir esse programa, possam também se conscientizar que hoje o advogado é uma nova figura, é o advogado conciliador, é o advogado que não tem números de demandas expressivos. Esse não é o grande advogado. O grande advogado é aquele que tem poucas demandas, mas que soluciona o conflito dos seus clientes. Eu acho que essa é a mensagem da advocacia para essa semana de conciliação. Mais uma vez, obrigada a todos pela presença. E agora nós vamos acompanhar os nossos convidados até o Salão Nobre para o início das palestras. Segundo processo seletivo Unifor, dia 12 de dezembro. Escolha o seu curso: Biblioteconomia, Ciências Biológicas, Enfermagem, Medicina Veterinária, Química, Serviço Social. O Unifor oferece mais benefícios para você: Bolsa Social, Bolsa Licenciatura, Projeto Amigos do Bairro, IES. Venha estudar em uma das melhores instituições do Brasil de acordo com o MEC. Inscrições até 11 de dezembro. Informações 0800 283 0494. O programa que você assistiu agora foi uma produção independente de responsabilidade de seus idealizadores e produtores.